Boa tarde, amigos. Estamos de volta com mais uma live dos Sertões e mais uma vez a gente vai falar da dimensão turismo. Nós estamos aqui com o Renato Perotti, recordista mundial de altitude em alpinismo automotivo. Levou um carro normal a 6.000 metros de altitude. Renato é o comandante da Operação Turismo, da Dimensão Turismo nos Sertões. A gente está nessa live com produção do Fernando Lima e cenários de Renato Perotti. Renatão, prazer estar com você de novo aqui. Prazer ver que agora a gente tem um cenário digno das expedições, da aventura e do turismo nos Sertões. Eu queria agradecer você por estar de novo conosco numa live. Nós vamos conversar hoje com os nossos amigos do Facebook, do YouTube, claro que com todos os amigos dos Sertões, mas a gente está focado nisso. Ontem, Renatão, a gente anunciou uma nova estrutura, um novo cardápio de opções para o turismo, para a aventura. A gente tem opções de experiência durante a realização dos Sertões, que são as opções de aventura, e a gente tem opções o ano inteiro, inclusive no sistema City and Drive, a pessoa não precisa ter o carro, que são as opções de turismo, qualquer época do ano, ainda assim andando na trilha, ou nas trilhas que os Sertões desbravou e que os Sertões desenhou. Então vamos começar a nossa live sequência. Eu queria entender um pouco de você, Renato. A gente falou ontem muito de cupido, de paixão, e eu queria entender um pouco de onde vem essa paixão, como você constrói a paixão. Então conta pra gente como é que é um dia típico de uma expedição que acompanha os Sertões, que tenha a experiência da aventura sertaneja. Bom, queria agradecer a todo mundo aí que está nos assistindo. Pela primeira vez aqui tecnológico, com fone, com carro atrás, quer dizer, tudo pronto para ser bem uma live Sertões, bem o estilo live Sertões. Quando você me pergunta, Mário, como é um dia típico dos Sertões, eu começo a pensar para ver se tem alguma coisa de comum entre os dias que a gente vive. E eu acho que a melhor parte dos Sertões é não ter dia típico. Quer dizer, cada dia é um dia diferente. É um dia que você acorda, com certeza vai fazer uma aventura, com certeza vai passar por um perrengue, com certeza vai chegar no final do dia com um sorriso na cara. E muito melhor do que você começou o dia. Eu acho que esse é o dia especial que os Sertões te traz. Quando os pilotos, uma boa parte do que você oferece para o nosso público é a experiência colada nos pilotos, é entender como é que funciona a Vila Sertões, entender essa energia que gira entre pilotos, navegadores dos Sertões. Quando você está falando esse pessoal, os pilotos, as equipes, a grande coisa que eles buscam é vencer os desafios e chegar na rampa e comemorar o encerramento, né? Comemorar a vitória sobre os desafios dos Sertões. Alguns querem chegar na frente, outros querem só chegar, mas assim, como é que os expedicionários, vamos chamar assim, Renato, como é que eles vivem essa aventura? Qual é o grande objetivo de um expedicionário, ou seja, um cliente ou um turista que viaja com você? Ele quer só chegar ou ele quer curtir cada dia? Eu quero fazer um pouco mais esse paralelo entre pilotos, navegadores e expedicionários dos Sertões. Tá, Mário, este ano, diferente dos outros anos, a gente está com um projeto de cardápio de experiências. Então, esse cardápio de experiências, você pode escolher qual é o tipo de experiência que você quer ter dentro do Rally dos Sertões. Mas todas as experiências, independente de qual é o cardápio que você escolheu, você tem essa integração com o grid da prova, tá? Então, é uma hora, bem desde o dia da largada, que a gente faz uma apresentação das equipes, uma explanação de como funciona o rally. Quer dizer, a gente dá um geralzão de tudo que vai acontecer. E depois daí, a gente sai, cada um com a sua expedição, com a sua experiência. A gente tem hoje experiências divididas em carro, motos e UTV, né?
mas cada um vai seguir uma trilha em busca daquilo que satisfaz esse expedicionário. Então, vamos dizer, a dupla que é mais raiz, que quer conhecer mais o rally, que é um apaixonado, quase um viciado em rally, ela pode fazer uma experiência que é viver o dia a dia, passando no trecho da prova, acampando na Vila Sertões, quer dizer, tendo toda a experiência de um piloto de rally. Agora, se você quer uma experiência mais light, quer conviver com o rally, mas também não quer passar perrengue, não quer ter problema de dormir em acampamento, quer dormir num hotel gostoso, quer ter uma refeição boa, aí você tem dentro do nosso cardápio um outro viés com empresas homologadas nossas, que você pode fazer a experiência por fora, mais voltado ao turismo para conhecer o Brasil. Então, dentro dessas dois tipos de experiência, você já tem moto, carro e UTV por dentro da pista e por fora da pista. Então, isso vai montando o nosso cardápio todo. Então, quem quiser viver essa experiência vai poder viver o rally da melhor maneira possível para cada um. Então vamos dar uma arredondada para quem não estava na live de ontem, para quem quer entender melhor essa questão do cardápio. O sistema que o Renato montou na construção da dimensão turismo prevê que ele tem várias empresas que foram homologadas. Elas foram homologadas para garantir que elas oferecem o mesmo padrão das viagens que o Renatão organiza. Cada uma dessas empresas tem uma especialidade. Então a gente tem, por exemplo, a Gaia é uma operação um pouco mais premium, o pessoal fica em hotéis, não fica acampado. Depois a gente tem o Planeta 4x4, quem vai nesse tipo de expedição vai conviver com um grupo muito importante na vida dos Sertões, que são os amigos dos Sertões, gente que torce para os Sertões, que acompanha todas as provas. Depois a gente tem a Rhino Off-Road, a gente tem Off-Road School, Rhino e Off-Road tem a mesma proposta, digamos assim, embora com detalhes diferentes, viver um pouco a vida do rally, viver um pouco de turismo. Depois a gente tem a Riders, que é do programa Red Rider da Honda, ali você vai de moto, você pode usar uma moto da Riders, é sempre uma Africa Twin 1000 cilindradas, uma moto absolutamente impecável para esse tipo de aventura. Depois tem a Pro UTV, onde você vai de UTV, e depois você tem as aventuras Sertões Puro Sangue, que são organizadas diretamente pelo Renatão. Tem a Grande Aventura, que segue o rally inteiro. Esse ano nós vamos ter uma aventura para o pessoal que mora em Brasília, 2 dias de rally, para quem não consegue separar os 7 dias. Nós vamos ter uma aventura Nordeste, o pessoal ali do Ceará, de Fortaleza, faz alguns dias do rally, faz a festa na chegada. Então, como se fosse no restaurante, abrisse o cardápio e tivesse carne do fogo de chão, comida italiana do Jairo, comida japonesa do Jun Sakamoto. Quer dizer, os melhores fornecedores participam com as suas expedições desse cardápio. Então, é muito simples. É uma expedição, uma aventura inesquecível, de acordo com o seu interesse e de acordo com a sua vontade de viajar. Renato, uma coisa que sempre me intrigou nessa questão é os pilotos e as equipes que fazem os Sertões há muitos anos, eles têm uma relação especial com a população sertaneja. Eles, muitas vezes, quando tem um perrengue, o carro quebra, eles são hospedados pelos sertanejos. Nesses anos de expedição, lembrando todo mundo que o Renato tem só 17 anos de Sertões, é uma autoridade, mas como é que tem sido a relação dos expedicionários, dos nossos clientes e turistas, com a população local? Como é que se dá essa interação nessas suas expedições e nessas aventuras que você organiza? Isso é muito legal falar, Mário, porque, veja só, a vida inteira, nessas participações que eu tive nos Sertões, em outros ralis, a gente está sempre muito preocupado com a velocidade. A gente sabe do carinho de toda a população, do sertanejo, de tudo que eles fazem para a gente quando a gente está no perrengue. Mas, na verdade, se o dia for bom
e não tiver perrengue, a gente pouco dá de volta a esse sertanejo. A expedição tem esse viés também de interagir com a comunidade local. Como todos os dias a gente está assistindo a prova, ficando 5, 6 horas lá no meio da especial, a gente consegue dar esse carinho para o sertanejo, essa resposta para a comunidade. Então, os Sertões conseguem fazer isso dentro das cidades anfitriãs, dentro, muito próximo da Vila Sertões. Agora, a expedição, como cada expedição, e esse ano, como você falou, a gente tem mais de 10 experiências diferentes, cada uma tem um local para assistir a prova, cada uma tem um local para interagir com a comunidade. Então a gente está dando esse retorno para a comunidade muito maior do que nos anos anteriores. Então isso não é só um retorno, vamos dizer, de economia, de financeiro na economia, porque a gente gasta e leva dinheiro para essas comunidades, também fazemos algumas doações, tudo isso, não é só esse retorno, é o retorno também de carinho, de conversar, de parar com esse sertanejo e convidar ele para participar para um churrasco e conversar, trocar as experiências culturais, eles perguntando de como é a nossa vida dentro do Rally dos Sertões e a gente convivendo com eles no habitat natural, vamos dizer, realmente no meio dos sertões. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começou a fazer as expedições dentro dos sertões, a gente conseguiu dar muito mais do que retorno econômico ou poder fazer um social de doação, a gente dá esse carinho para todo mundo, toda essa população sertaneja que está no meio do trajeto. Ontem a gente falou, e a gente já tinha dito isso antes, tem um estudo da Embratur que avalia que em certos dias a contribuição da passagem dos sertões por esses lugares chega a valer R$650 mil. Então não é pouca coisa a ativação econômica que os sertões e os expedicionários da Dimensão Turismo fazem para a cidade. Ontem, Renatão, a gente falou muito de cupido, né? A gente não vai mais usar a antiga metáfora de dizer que a pessoa foi contaminada pelo vírus dos sertões, porque ninguém merece ser contaminado por vírus nenhum. A gente tem usado essa dimensão cupido, dimensão amorosa. Então, quando você vai numa expedição pela primeira vez, você é flechado pelo cupido dos sertões e se apaixona. E aí eu fiquei curioso, Renatão. O cupido dos sertões já agiu entre os expedicionários? Já teve gente que começou uma expedição num carro e terminou em outra com novas paixões, novos amores? Um pouco de bastidores aqui para quem está te acompanhando numa segunda live, Renatão. Já teve cupido flechando o expedicionário? Bom, teve cupido flechando mesmo antes da gente falar de expedição. Quer dizer, cada um que participa dos sertões, seja ele numa equipe de apoio, seja ele na ação social com a SAS, seja ele como voluntário da prova, todos esses são flechados pelo cupido dos sertões. Mas, em especial na expedição, há 3 anos atrás, eu recebi uma ligação de um piloto chamado Leonardo, lá de Recife, e ele, depois dos sertões, me ligou dizendo que tinha visto a caravana dos sertões, a caravana da expedição, e como é que faria para entrar na caravana. Então, a gente passando nas cidades, a gente já desperta essa paixão. Ele acabou indo com a gente em 2017, 2018 ele mais uma vez foi na expedição, mas aí a gente já viu que ele estava muito mais com foco de ver como funciona realmente do que fazer uma viagem de aventura. E em 2019 ele, pela primeira vez na vida, realizou o sonho de largar os sertões. Então ele correu os sertões o ano passado na categoria UTV e foi muito emocionante para todo mundo da expedição, porque a gente estava na primeira largada dele, cantamos até um parabéns para eles, e foi emocionante porque todo mundo que está na expedição viu no Leonardo naquela hora a possibilidade de um ano seguinte ele poder vir como piloto. Então essa é a ideia que a gente teve desde o princípio,
é trazer as pessoas de uma forma light para assistir os sertões, para vivenciar os sertões e, quem sabe, para ser o primeiro degrau para ele entrar nessa aventura que é o maior rally das Américas, que é o Rally dos Sertões. Renato, quem está de fora, quem olha, obviamente percebe os sertões como um mundo eminentemente masculino. As mulheres pilotas, Jana, Moara, as mulheres navegadoras ou pilotos de carro, como a Sandra, como a Heleninha, como a Joyce, enfim, elas estão desbravando o mundo feminino dentro dos Sertões Competição, e a gente aplaude e fica muito honrado delas escolherem os Sertões para se expressar como mulher. E eu queria saber, no mundo expedicionário, no mundo da aventura, no mundo do turismo, como tem sido a presença feminina? Esse mundo é hostil para as mulheres? Ou as mulheres podem se divertir? Mário, esse mundo eu não acho que é hostil. Ele é um mundo diferente, ele é um mundo aberto para aventura. E aí você não tem mais sexo, idade, você não tem mais nada. Quer dizer, a gente tem, nesse mundo de aventura, que já fez a Expedição Sertões, mais de 20 mulheres e mais de, talvez, 5 ou 6 menores de idade também. Então, tem criança, tem pai com filho, tem família, tem casal, tem namorados. Quer dizer, é um mundo aberto a todo mundo que quiser ter essa experiência de viver o Brasil de uma forma diferente. Essa experiência de viver um Brasil muito mais perto do Rally dos Sertões. Muito bom. Renato, o que eu queria entender, por exemplo, eu estou interessado, vou fazer uma expedição, tenho um carro 4x4, mas não uso. Metade das pessoas que tem um carro 4x4 usa no asfalto. Que cuidados, que tipo de preparação as pessoas que vão com vocês precisam ter nos seus veículos? Como é que elas devem se preparar para seguir a caravana da aventura e seguir os sertões com você? Bom, vamos começar pelos 3 tipos do nosso cardápio. Quer dizer, começar pela moto. A moto, realmente, você pode fazer com uma moto, uma Big Trail ou uma Trail. Por quê? Porque se você for entrar com uma moto de velocidade lá, você não vai conseguir atravessar os desafios e fazer o off-road. Eu acho que quem tem uma moto de velocidade não vai nem se propor a ir visitar os sertões. Mas então moto, qualquer tipo de trail ou big trail, está capacitada para acompanhar os sertões. Nos UTVs, a gente só pede algumas características de segurança, como obrigatório uma porta e a telinha lateral, para que você não tenha problemas de segurança durante a prova. Mas no carro é muito simples. A única coisa que precisa é ser um carro 4x4 alto. Quer dizer, hoje você tem no mercado alguns carros 4x4, que a gente chama de baixo, que vai ter problema de atravessar um rio, vai ter problema de atravessar uma duna, vai ter problema de subir numa pedra. Então, você tendo um carro 4x4 alto, que carros são esses? Basicamente as caminhonetes, os SUVs, algum Jeep meio diferente. Quer dizer, todos esses carros, eles já saem de fábrica prontos para curtir essa aventura. A única coisa que a gente pede é que realmente, como você vai usar o carro de uma forma mais radical, que você faça uma proteção embaixo do carro, para que uma pedra ou algum degrau ou algum obstáculo não tenha problema nenhum de você estragar o seu carro a ponto da gente ter que guinchar o seu carro. Pressão de pneus, alguma coisa, combustível, alguma coisa ou tudo normal? Não, pressão de pneu, quer dizer, depende do terreno. Isso é legal porque todo mundo que vai com a gente, mesmo que seja marinheiro de primeira viagem, tá, que nunca imaginou, sempre usou a pressão de pneus originais recomendada pela montadora, tá, vai entender que para cada tipo de terreno existe uma pressão de pneu adequada. Quer dizer, a gente usa, vamos dizer, na minha caminhonete eu chego a usar 32
32 libras no asfalto, mas a gente chega nas dunas a usar 8 libras. Então, tudo isso é uma aula que a gente vai apresentando com o desafio. Então, a ideia dos Sertões de convidar os aventureiros para vir experimentar não é que o aventureiro chegue pronto. O legal é que você pode vir só com a sua vontade de fazer aventura. Esse desafio de orientar, esse desafio de ajudar, esse desafio de tornar todo mundo que vai com a gente um pouco melhor em atravessar terrenos difíceis, é um desafio que a nossa equipe tem. Então, uma das coisas que a gente quer é que a pessoa que faça a Expedição Sertões possa depois se aventurar em outras expedições com muito mais tranquilidade, porque ele teve essa experiência. Muito bom. Nós estamos falando com o Renato Perotti, ele é o responsável, ele é o comandante da Dimensão Turismo dos Sertões. A gente está contando um pouco como é que são essas aventuras, como é que são essas expedições. A gente lembrou desde o começo que este ano os Sertões têm um cardápio de mais de 10 opções de viagens diferentes. Você pode viajar na época do Rally, 7 a 15 de novembro, ou você pode viajar na época do seu aniversário, num outro feriado, quando você quiser. Você pode ter um carro, usar o seu próprio carro, desde que ele seja 4x4, que ele seja alto, mas você tem a opção de viajar usando os carros das expedições na época certa. Você pode ir de moto, pode ir de UTV, e o Renato está contando um pouco como é esse mundo, como é que eles se divertem, como é que eles se encontram e como é que eles ficam amigos para sempre depois de passar por uma expedição como essa. Renato, um dos clichês do turismo Sertões e de toda a dimensão que você comanda é o clichê do churrasco e do banho na cachoeira. Você está indo nos Sertões, você vai comer um bom churrasco, vai comer e vai visitar algumas cachoeiras. O Brasil é bem mais do que isso. O Brasil é bem mais do que churrasco e é bem mais do que um banho numa cachoeira, embora um bom churrasco e um bom banho numa cachoeira sejam sublimes. Eu queria que você avançasse um pouco mais nesse conceito. Conta um pouco de aventuras culinárias além de um churrasco. Conta um pouco de locais turísticos interessantes além de uma cachoeira. Vamos expandir essa experiência para quem está nos ouvindo, quem está acompanhando essa live, possa também se imaginar fazendo coisas diferentes nesse tipo de aventura. Gastronomia primeiro. Vamos começar pela gastronomia. O mais legal disso tudo, dessa experiência diferente, que é a experiência dos Sertões, começa desde o início, porque cada pessoa que se inscreve nessa experiência é de um lugar do Brasil. A gente tem gaúcho, a gente tem nordestino, a gente tem sul-mato-grossense, a gente tem goiano, a gente tem paulista, quer dizer, e cada um desses expedicionários trazem essa vontade de fazer aventura. E quem tem vontade de fazer aventura sempre gosta de comer alguma coisa diferente, de experimentar alguma coisa diferente. Isso na sua vida normal. Então acaba que você tem sempre gaúchos querendo fazer churrascos, sul-mato-grossenses fazendo as suas costelas, você tem nordestinos fazendo as suas muquecas. Tudo isso, a pessoa também quer dividir essa vontade, esse prazer com o grupo. Então, apesar do grupo ser indicado que cada um é responsável pela sua alimentação, acaba que cada dia tem um piquenique monstruoso e cada dia, como o brasileiro é muito competitivo, cada dia um quer mostrar que a sua alimentação, a cultura da sua região é melhor do que a outra. Então, passa a ter dentro dessa Expedição Sertões quase um rally culinário também, um rally gastronômico, tá? E fora isso, a gente faz questão de, quando a gente está passando numa região diferente, experimentar a culinária dessa região. Quer dizer, viajar não é só você ir e tirar uma foto na Estátua da Liberdade ou na frente da Torre Eiffel. Viajar é você ir, tirar a foto na cachoeira, comer um camarão na praia, comer uma buchada,
fazer uma coisa diferente, comer uma costela assada no chão, lá no Rio Grande do Sul, comer uma costela assada no bafo e no sul no Mato Grosso do Sul. Então, tudo isso vem de encontro com essa busca pela aventura, com essa busca pelo diferente. Isso a gente consegue trazer para a expedição. As pessoas têm que entender que elas não viajam para trazer um pedaço de Paris, um pedaço de Nova York através de uma foto, ou um pedaço dos sertões através de uma foto e tal. As pessoas devem viajar para deixar um pedaço da sua alma em cada um desses lugares, porque aí esses lugares vão te dar em troca um pedaço da alma deles. Então não vá buscar uma imagem, vai deixar um pedaço da sua alma e vai buscar um pedaço da alma de cada lugar que você vai visitar. Renatão, a gente não pode deixar de falar de coisa séria, porque o mundo mudou e a gente tem que ser sério e responsável. Então, eu vou fazer quase que um ping-pong, 3 coisinhas rápidas e você me explica. Primeiro, segurança de quem está andando num ambiente onde não está necessariamente acostumado. Segundo, meio ambiente e a necessidade de passar pelos lugares e deixar os lugares como eles estavam antes da gente chegar lá. E terceiro, cuidado com as pessoas caso tenha algum problema. Ninguém quer isso, mas é bom a gente esclarecer como é feito caso alguém tenha algum problema de saúde, precise de uma ajuda, precise de um apoio. Então vamos lá. Segurança, meio ambiente e cuidado com as pessoas, cuidado com os expedicionários. Conta pra gente. Tá. Segurança. Quer dizer, sempre no primeiro dia da expedição, eu faço no briefing das expedições uma brincadeira com todo mundo, que nós não estamos aqui para correr. Se estivéssemos para correr, para colocar, vamos dizer, à prova a nossa capacidade de dirigir em alta velocidade, a gente estaria inscrito na prova como piloto da categoria de velocidade. Então, a expedição é para você poder interagir com o trajeto, interagir com a trilha, interagir com a natureza e interagir também com o grupo que está com você. Então a gente sempre anda numa velocidade muito controlada. Quando a gente tem um desafio ou um obstáculo na frente, toda a equipe de staff dos Sertões e da Expedição Sertões está pronta e disposta para ajudar todo mundo, ensinando, orientando e ajudando, às vezes, até em passar o obstáculo com a sua moto, com o seu TV ou com o seu carro. Então, segurança é uma coisa que a gente preza muito, né, e que a gente nunca vai deixar de estar atento com isso dentro da nossa expedição. Então, quem tiver com a gente, com certeza está nesse espírito de ter segurança como primeiro requisito. Agora, o segundo é ecologia, se eu não me engano, né? A parte meio ambiente. Quem gosta de 4x4 sabe a importância do ambiente e sai para desfrutar esse ambiente. É impressionante que mesmo que a gente tenha dentro dos Sertões toda uma equipe de meio ambiente que passa na trilha recolhendo algum objeto, algum pedaço ou algum detrito de um carro que pode ter ficado no de velocidade, nós também da expedição, às vezes a gente brinca, a gente acha os nossos prêmios, porque como a gente passa depois dos carros de velocidade, às vezes num acidente, às vezes um carro bateu numa cerca, bateu numa árvore e ficou um pedaço que a gente recolhe como prêmio nosso e depois põe na prateleira, e eu tenho até um pedaço do carro do Peter Hansel aqui na minha sala. Mas é impressionante, porque quem sai para fazer aventura off-road, aventura 4x4, sabe que mesmo depois do churrasco, a gente tem dentro da expedição 2 pessoas que estão escaladas para fazer essa ação de não deixar nenhum detrito, mas quando a gente olha, todo mundo da expedição tem essa consciência ambiental. Então, o mais importante não é passar no lugar e trazer alguma coisa do lugar, como você falou. O mais interessante é passar num lugar
e deixar o lugar completamente igual quando do momento que a gente chegou. Então, essa preocupação com o meio ambiente é muito grande de toda a família Sertões. E o terceiro, Mário? Apoio médico. Alguém se sentiu mal? Apoio médico. Bom, os Sertões têm muita preocupação com isso. O apoio médico é gigantesco dentro dos Sertões. Inclusive, nós temos uma unidade, uma carreta médica, que todo dia na Vila Sertões está à disposição, com médicos renomados, com médicos extremamente preparados para nos orientar o que fazer. A gente, quando fala de apoio médico, às vezes fica remetendo a um acidente ou alguma coisa mais séria, mas o apoio médico também é importante, porque, como eu falei, a gente vai experimentar de tudo, a gente vai experimentar temperos diferentes, a gente vai experimentar culturas diferentes. Então, às vezes, uma indisposição, às vezes, alguma coisa, uma alergia, isso tudo é tratado dentro da Vila dos Sertões com a equipe médica dos Sertões. Então, você vai ter, pela primeira vez, uma viagem pelo Brasil todo, com acompanhamento e com essa segurança dos médicos dos Sertões. O Renato fala sempre, ele usa sempre esses termos de ralizeiro, de Sertões, né? A categoria, a Vila Sertões e tal. Vamos dar só uma arredondada nisso. Vila Sertões é a zona do boxe, onde ficam pilotos e equipes. E os expedicionários que vão com o Renatão nas expedições aventura, eles têm exatamente o mesmo tipo de tratamento e o mesmo tipo de experiência de um piloto. O carro tem o numeral, eles participam do briefing, eles sabem das dificuldades do caminho, eles sabem das decisões da direção de prova, eles têm o apoio médico dos pilotos, tem, em casos extremos, tem sustentação aérea, tem helicóptero, tem tudo. Quer dizer, não é que você vai ter uma experiência de piloto, você vai ter a experiência de ser piloto. É um pouco diferente. Muda a sua velocidade, mas quem estabelece a sua velocidade é você, dentro dos parâmetros de segurança que o Renatão acabou de explicar. Então, é uma experiência autêntica de piloto, não é uma Disney ao lado dos Sertões. É os Sertões recebendo os expedicionários como convidados. Eu queria te agradecer, Renatão, pela paciência de me aturar de novo numa live. E eu queria deixar a última palavra com você para uma mensagem, lembrando todo mundo, nós não estamos loucos em oferecer viagens no meio da pandemia. A gente está só preparando tudo para deixar tudo pronto para que quando essa catástrofe passar, e ela vai passar, você esteja pronto para redescobrir a sua vida e voltar a aproveitar esse grande Brasil. Então, muito obrigado de novo, Renatão, por me aguentar, e eu deixo para você a mensagem final para que a gente convide os expedicionários que já vieram e expedicionários que ainda não vieram. Bom, Mário, é sempre um prazer estar aqui junto com a turma dos Sertões, explicando para todo mundo o que é a nossa vida e qual é a nossa proposta dentro dos Sertões. Eu quero agradecer a cada um que assistiu essa live, e eu quero mostrar algumas coisas que, fazendo uma metáfora com a nossa expedição, quer dizer, quando você pode buscar uma viagem normal, você pode buscar uma viagem de aventura, que eu brinco de prateleira, que é aquela que você sabe o que vai acontecer todos os dias, né? Agora, quem busca uma expedição Sertões, existe uma coisa que é uma experiência de piloto desde já. Quer dizer, hoje, nós estamos aí em maio, nós já temos mais de 100 inscritos na expedição, e esses 100 inscritos na expedição estão se inscrevendo num projeto que eles nem sabem em que cidade eles vão dormir ou o que eles vão fazer. É como os 200 inscritos na prova, que também não sabem por onde vão passar e que desafio vai acontecer. A única coisa que eu sempre falo é que na prova a gente vai testar o limite de todo mundo. Agora, na expedição,
a gente vai poder dar uma infraestrutura para todo mundo, fazer uma aventura diferente, estar num lugar diferente e sempre de um modo diferente. Por isso que eu fiz questão, apesar do fone aqui, de parecer uma coisa muito, Você muito tá lindo com esse fone. tecnológica, mas vocês veem, o Mário está no escritório dele e tudo, mas nós da Expedição Sertões temos que estar num ambiente desse aqui, ó, com o carro em volta, fazendo uma live, mas com todo o conforto de uma poltrona. É isso, eu Então estou no estamos Rio aí, de Janeiro. Pode continuar, Renatão, vai fundo. estamos aqui em Guararema, direto da minha casa, mas mostrando que o nosso maior amor por isso que a gente faz é fazer com que todo mundo tenha um dia prazeroso e todo mundo volte para casa mais alegre do que saiu e encontrou a gente. Então, venha fazer com a gente essa experiência e eu não posso deixar de falar, sai do sofá. Agora ainda não, agora fica em casa, mas já já nós estamos saindo do sofá todo mundo junto. Obrigado, Renatão. Então, Renatão em Guararema, o nosso apoio técnico Fernando Lima em São Paulo, eu na minha casa no Rio. E eu lembrei de uma última metáfora, me despedindo de você, Renato, despedindo dos amigos. Quando você viaja quando você faz uma viagem de turismo normal, você em geral ganha do operador uma camiseta, um boné, um chaveirinho. Quando você faz uma viagem, quando você é expedicionário dos sertões, seja turismo, seja aventura, você traz para casa um monte de amigo novo. É uma diferença sensível. Não vem uma camiseta e um boné. Vem um monte de gente que virou seu amigo para sempre e que você abraçou na rampa de chegada. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado a todos. Na próxima quinta-feira a gente volta com mais um Anúncio dos Sertões e a gente vai se encontrar em novembro, nos Sertões 2020, nas aventuras do Renatão, nas expedições do Renatão e nos Sertões 2020. Muito obrigado a todos. Valeu, Renatão. É isso. Boa, Renato. Eu achei que essa live ficou boa, a gente pode depois usar ela, de repetir ela no site. Quando o cara pergunta, o que precisa, o que não precisa, e aí assiste uma versão mais concentrada dessa live. Ficou muito bom. É isso aí, eu gostei, eu acho que o cenário ficou diferente, é bem legal. Ficou, e aí não é uma live perecível, entendeu? A gente pode usar ela sempre. Valeu, Renatão. Obrigadíssimo. Valeu. Abraço. Obrigado, Fernando. Não sei se você vai falar mais com a gente, mas obrigado aí pela força sempre e por esse apoio que você dá para a expedição. Vamos lá. Abração.